Oi, aqui é a Nina Magalhães e hoje eu vou falar sobre a importância do toque significativo quando nós abençoamos os nossos filhos. Esse é o segundo vídeo da série sobre a bênção, resgatando a cultura da bênção nas nossas casas. E são ao todo 6 vídeos, né? No primeiro vídeo eu apresentei esse poderoso princípio bíblico para a gente poder educar os nossos filhos, que é a bênção. Eu falei sobre o que a bênção significa, que a gente acha que é apenas um Deus te abençoe, mas ela é muito maior, mais profunda do que esse Deus te abençoe que a gente está acostumado a ouvir ou a dizer. E se você não assistiu ainda, eu recomendo fortemente que você assista o primeiro vídeo também. Mas você pode ficar aqui comigo até o final desse vídeo e depois você vai lá conferir o primeiro, para entender a importância de resgatarmos a cultura da bênção nas nossas casas, nas nossas famílias. E hoje, então, eu vou aprofundar em um dos 5 elementos que compõem a bênção bíblica. E esse primeiro elemento que a gente vai abordar hoje é, então, o toque significativo. Nas próximas semanas a gente vai ter um vídeo para cada um dos outros 4 elementos, que são a mensagem falada, a associação de um alto valor a quem recebe a bênção, a visualização de um futuro especial e o compromisso ativo. Esses 4 elementos a gente vai falar adiante e hoje então a gente vai falar sobre o toque significativo. E ao longo dessa série você vai aprender de uma forma muito prática como abençoar o seu filho, seguindo aí os princípios bíblicos para a bênção. E antes da gente continuar, então, eu queria te pedir um favor para você não deixar de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu tenho certeza que você não vai querer perder nenhum conteúdo dessa série. Particularmente é um conteúdo que me impactou muito e tem trazido muitas transformações aqui em casa, com as minhas filhas, com meu esposo. Tenho experimentado a delícia da bênção na minha casa. E eu tenho certeza que também vai gerar transformações aí na sua família, em especial na sua relação com os seus filhos, né? E outra coisa, eu também gostaria muito de conhecer você que está aí assistindo esse vídeo. Para isso, deixa aí nos comentários de que estado você é, de qual cidade, onde você está me assistindo agora. Você é cristão ou não? De qual igreja? Eu vou adorar saber onde essa mensagem está chegando. Vai ser um prazer me relacionar com você de mais perto. Agora, me conta uma coisa. Você já experimentou o poder de um abraço? Em algum momento da sua vida você lembra de um toque físico que foi ou que é significativo para você? Nesse livro aqui, ó, A Bênção, o poder das palavras abençoadoras na família, que é nele que eu estou baseando essa série, os autores trazem uma breve historinha de uma menininha de 4 anos de idade. E ela acordou assustada à noite com uma tempestade. E o pai, tentando acalmá-la, falou: calma, filho, o Senhor está aqui te guardando, Ele vai te proteger. E aí ela já chegou mais para perto do pai e falou: eu sei, papai, mas nesse momento eu preciso de alguém de carne e osso para me abraçar. Essa menininha, ela não duvidava da capacidade de Deus guardá-la em meio àquela tempestade. Mas ela sabia que Deus tinha dado para ela um pai terreno. E ela poderia recorrer a esse pai quando ela precisasse de um colo, de um abraço, de um toque significativo. E foi isso que ela fez. E para sua felicidade, né, o pai dela estava ali disponível. Esse pai de carne e osso estava ali pronto, disponível para oferecer o toque, o aconchego, a segurança que ela precisava. Só que, infelizmente, né, a realidade dessa menininha não é a realidade de muitas crianças por aí. Você que está aí me assistindo, você teve essa sorte? Seus pais eram disponíveis para oferecer o toque que você precisava? Uma coisa interessante, eu não sei se você já observou isso, mas quando a criança é pequena, o toque físico, o toque afetivo, ele é muito mais abundante e à medida que o filho vai crescendo, né, que ele vai se desenvolvendo, aqueles beijos, os aconchegos, o abraço, eles vão diminuindo proporcionalmente à idade deles. Só que isso não deveria acontecer, né? Um adolescente de 14 anos, um filho que já alcançou talvez a idade adulta, também necessita do toque significativo de seus pais. Às vezes, você está com um filho aí adolescente, ele pode até reclamar quando você abraça ele, mas saiba que talvez
Um abraço, um beijo que você dá nele de manhã antes dele sair para a escola, mesmo que ele faça caretas, pode ser determinante na segurança emocional dele ao longo do dia. A verdade é que todos nós precisamos de um toque de afeto genuíno. Independente da idade, a gente sofre quando a gente é privado de um toque significativo. É claro que a gente falar dos bebês, eles vão precisar de, especialmente, né, de todo o colo, de todo o afago da mãe, do pai. A gente sabe que a criança, quando ela é pequenininha, ela precisa de abundantes contatos físicos, né? O mundo do bebê está ali limitado às suas necessidades corporais. Ele precisa desse toque de uma forma intensa. Um recém-nascido, por exemplo, ele depende do toque da mãe para sobreviver. E a partir desse sentido que a mãe vai promovendo ali, daquela simbiose com o corpo da mãe, ele começa a descobrir o mundo. Assim, né, os cuidadores, os adultos, os pais, a família, de forma natural, de forma instintiva, busca usar as linguagens que o bebê compreenda, né? Então, as pessoas ao redor vão fazer com que ele se sinta querido, em função do toque que ele recebe, né? Do tom de voz que usa, da prontidão em atender as necessidades da criança, enfim. E esse afeto demonstrado através do toque aos bebês é muito importante para toda a sua vida. Mais tarde vai influenciar inclusive na sua visão de si mesmo, nas suas relações interpessoais, na sua autoestima e principalmente na criação do vínculo entre pais e filhos. De acordo com a neurocientista Susana Herculano Rosel, uma das principais estudiosas em mente infantil, ela diz que o carinho molda o cérebro da criança nessa fase, quando ele é pequeno. Ela diz que são várias pesquisas científicas que comprovam esse carinho físico, o toque e o contato como um modelador cerebral, né, que vai tornar a criança mais hábil e com um sistema de proteção orgânico mais forte. Né? Isso acontece por causa do hormônio, da ocitocina. Esse hormônio ele é altamente influente na formação cerebral e ele é produzido durante a amamentação, liberado também durante o abraço, durante o beijo, quando a gente toca a criança, a gente massageia a pele dela, o corpinho dela. E um estudo muito interessante que confirma tudo isso, né? Eles fizeram uma pesquisa com bebês prematuros e eles encontraram, né, ao final do estudo, que aqueles bebês que recebiam 45 minutos diários de massagem, né, ao longo de 10 dias, eles tiveram quase 50% a mais de ganho de peso que as outras crianças. Uma outra pesquisa mostrou que o crescimento ósseo de crianças que eram privadas do toque dos pais era metade daquele apresentado pelas crianças que recebiam toque físico com frequência. Olha que incrível isso! O nosso corpo ele precisa do toque para se desenvolver. É uma necessidade genuína, legítima, né, comprovada. Mas embora o toque ele seja fundamental para os bebês, como a gente apresentou aqui, não é porque os filhos crescem que eles deixam de precisar do toque significativo. O toque afetivo, significativo, ele continua sendo muito importante, mesmo quando as crianças já estão grandinhas, mesmo quando elas são adultas. Eu não sei você, mas eu ainda me beneficio muito de um abraço dos meus pais, de um beijo quando encontro com eles, de um colo quando eu preciso desabafar. Se você está aí e talvez percebeu que com o tempo acabou deixando de tocar o seu filho, experimente fazer isso hoje ainda, se for possível. Saiba que ele precisa do seu toque, mesmo não sendo mais um bebê. Quando a gente olha as escrituras, a palavra de Deus, a gente vê que o toque ele desempenhava uma função muito importante na administração da bênção. Lá em Gênesis 27, 26, e essa história de Esaú e Jacó eu conto no primeiro vídeo, não deixem de assistir, a gente lê lá, que disse-lhe Isaac, seu pai, ora, chega-te, beija-me, filho meu. E no hebraico, a gente olhando a fundo da palavra chega-te, essa expressão, ela é usada em situações que exércitos se unem para a batalha. Também é usada para descrever quando as escamas da pele de um peixe se sobrepõem. É uma palavra que desperta a visualização de muita proximidade, de muita conexão, de interposição, de algo bem íntimo. Isaac não estava chamando o filho dele para um abraço daqueles, vem aqui meu filho, um tapinha nas costas, uma batidinha de leve. Isaac estava chamando o filho dele para um abraço de urso, para um toque íntimo, em que duas pessoas se misturam numa conexão verdadeira. Às vezes eu implico com meu pai, porque de vez em quando ele me abraça assim, desse jeito de leve, eu falo, não valeu, isso não é abraço. Abraço tem que colocar coração com coração. E durar pelo menos 30 segundos para liberar a ocitocina.
mas eu digo para ele, não vale. Aí eu agarro ele, aí eu desfruto daquele toque, né? E interessante pensar, né, que idade tinha os filhos de Isaac? Pelo menos 40 anos, né? Eles não eram uma criança, né? E isso é mais um lembrete para nós de que não existe idade para a gente cultivar o toque significativo com os nossos filhos. Então a minha dica para você hoje é: não hesite em tocar o seu filho. Eles precisam do seu toque, eles precisam do seu toque significativo. Uma outra cena na Bíblia que mostra a inclusão do toque, esse toque significativo na hora da bênção, está lá em Gênesis 48, versículo 9. E nessa cena a Bíblia relata, né, Jacó, cujo nome já tinha sido trocado para Israel, ele já era avô e ele queria garantir que cada um dos seus netos desfrutasse desse presente da bênção, a qual ele vivenciou e desfrutou ao longo da sua vida. E Jacó, a Bíblia fala que ele não apenas beijou e abraçou os seus netos, como também colocou a mão, as suas mãos sobre a cabeça de cada um dos netos ao ministrar a bênção sobre eles. E ele foi específico para cada um deles. Essa prática da imposição de mãos era uma parte importante ali de muitos rituais religiosos para aqueles patriarcas ali da Bíblia. E a importância da imposição de mãos, desse costume aí milenar, ele vem especialmente pelo seu significado simbólico. Era como se durante a imposição de mãos eu estivesse manifestando ali, tornando visível a transferência de um poder, da bênção de uma pessoa para outra. E ainda hoje, a gente vê que o toque ele permanece com um valor simbólico importante. Quando a gente vê, por exemplo, um casal de jovens namorados andando de mãos dadas, isso simboliza o quê? O gesto de darem as mãos significa um compromisso. No mundo dos negócios, quando a gente aperta a mão da outra pessoa, significa que um acordo ali foi fechado entre as partes. Enfim, o toque ele tem um significado simbólico importante ainda hoje. Mas não é somente pelo valor simbólico do toque que Deus tornou ele parte da bênção, parte do processo de abençoarmos as outras pessoas. Para além do significado simbólico, o toque ele comunica a bênção em um nível bastante básico, bastante físico, como eu já mencionei. Com os bebês lá, as pesquisas, os estudos mostram isso. Cerca de 1/3 dos 5 milhões de receptores do tato estão nas nossas mãos. Várias pesquisas da neurociência têm investigado o poder do toque. Inclusive, hoje existem pesquisas específicas sobre o ato de imposição de mãos. A doutora Dolores Krieger, ela é enfermeira e professora, ela atua lá na Universidade de Nova York, ela tem feito vários estudos sobre esse tema e em seus achados ela descobriu que tanto aquele que toca quanto aquele que é tocado durante o ato de imposição de mãos, ele recebe um benefício psicológico dessa prática. Ela constatou que o nível de hemoglobina, que é esse pigmento das células vermelhas que transporta oxigênio para o nosso corpo, ele é aumentado durante o ato de imposição de mãos. E aí, com os níveis de hemoglobina aumentados, os tecidos do corpo eles acabam recebendo mais oxigênio e isso traz mais vitalidade, traz mais energia, mais disposição para quem está ali nesse ato, nessa troca de toque significativo. Então, olha que legal, Para além dos benefícios espirituais, a gente vê que há uma mudança física, no corpo de quem é abençoado com o toque, com a imposição de mãos. Mas, enfim, é claro que quando Jacó estava ali, impondo as suas mãos sobre os seus netos, eu tenho certeza que eles não estavam pensando, oba, meus níveis de hemoglobina estão subindo. Não vem ao caso. Mas, com certeza, os netos de Jacó sabiam do benefício daquele gesto em favor das suas vidas. Com certeza foi algo que eles levaram como um legado dentro de si por toda a vida e impactou o destino deles também. Então a gente vê que o toque ele é um elemento essencial da bênção e a gente não precisa esperar um momento ou uma situação adequada para a gente colocar o toque significativo em prática. Quanto mais toque significativo, melhor. Melhor para você, melhor para os seus filhos, melhor para sua família. Um estudo realizado lá na Universidade de Califórnia mostrou que homens e mulheres precisam de cerca de 8 a 10 toques significativos por dia para manter a saúde emocional e física. Para um pouquinho aí, faz essa conta. Será que você tem desfrutado do toque físico aí no seu dia a dia? Me conta aqui nos comentários. Como que é isso para você?
E claro, gente, nós precisamos lembrar que toque significativo não é qualquer toque. Os pesquisadores da Califórnia, eles definiram, né, o toque significativo como um toque suave, como um afago, um beijo, né, ou um abraço dado por alguém importante na nossa vida. Não é qualquer toque. Será que a gente tem tido de 8 a 10 toques significativos no nosso dia? Será que o nosso saldo de toque significativo está positivo, está negativo? E o dos seus filhos? A gente precisa se atentar para isso, pois o toque significativo abençoa os nossos relacionamentos. É verdade. Um toque ele pode mudar a forma com que a gente enxerga a outra pessoa. Olha que interessante. Uma outra pesquisa, estou cheia de dados aqui, mas eu acho que enriquece a importância desse elemento, né? Ilustra a importância desse elemento no ato de abençoar. E eles fizeram uma pesquisa, então, em uma biblioteca, e a bibliotecária que estava ali atendendo os alunos, ora ela tocava, né, nos alunos, ora não. Então tinha um grupo de alunos que recebia o toque durante o atendimento e um grupo de alunos que não recebia o toque. E aí, ao final, todos esses alunos que estavam participando ali da pesquisa sem saber, eles foram entrevistados. E o grupo que recebeu o toque, enquanto era atendido, era unânime. Eles tinham uma visão muito mais favorável, tanto da biblioteca quanto da bibliotecária que os atendeu. Né? Uma outra pesquisa parecida, né, aconteceu no hospital. Foi um estudo semelhante e eles fizeram com os pacientes que recebiam toque enquanto estavam ali em tratamento. Eles avaliavam muito melhor o tratamento recebido, os profissionais, a equipe, quando eles eram tocados, né, em relação àqueles que não recebiam esse toque. Agora imagina se pequenos gestos, né, podem gerar essa impressão duradoura. Imagina se a gente praticar isso diariamente com os nossos filhos. A gente pode impactar de forma muito positiva a vida dos nossos filhos, marcá-los, né, com um legado de afeto, de aceitação genuína. O toque, ele pode ser um veículo poderoso de comunicação de amor, de aceitação pessoal. Não duvide do poder do seu toque. Né? Os autores do livro aqui, A Bênção, eles trazem um exemplo curioso que ilustra um pouco disso. Né? Eles mencionam uma reportagem que a Marilyn Monroe, ela compartilha sua história de vida. E para quem não sabe, ela passou a infância dela inteira mudando de uma casa adotiva para outra. Ela teve uma infância muito difícil. E aí, em dado momento dessa reportagem, o repórter que estava ali entrevistando pergunta para ela: alguma vez você se sentiu amada por alguma das famílias adotivas onde você viveu? E ela respondeu com a seguinte cena: uma vez eu tinha cerca de 7, 8 anos e a mulher com quem eu estava morando estava ali se maquiando. Ela estava de bom humor e aí ela estendeu a sua mão para mim e bateu o pó de arroz levemente nas minhas bochechas. E durante aquele momento eu me senti muito amada por ela. Gente, olha isso, olha esse relato. Um pequeno gesto, um simples toque de um pó de arroz ali nas bochechas. Um pequeno toque afetuoso. E foi exatamente com esse toque que aquela garotinha ali, sedenta de afeto, pôde sentir que ela era importante, que ela era amada. Pelo menos um pouco, pelo menos naquele momento. Né? E eu tenho certeza que nós podemos oferecer muito mais aos nossos filhos. E mesmo que talvez você esteja aqui assistindo esse vídeo, você não tenha filho, você não seja pai ou mãe, escolha oferecer o seu toque significativo aí para uma criança do seu convívio. Alcance alguém, talvez elas não recebam isso dos pais, mas você pode ser essa pessoa que vai ministrar um toque significativo, um toque abençoador na vida dela. Né? Esse pequeno gesto que você fizer vai dizer muito para ela. E quando a gente deixa de tocar uma criança, quando a gente deixa de tocar nossos filhos, eles perdem esse senso de aceitação genuína. Né? E a falta do toque, da aceitação, pode deixar os nossos filhos, inclusive, vulneráveis. Eles podem crescer e buscar isso em lugares perigosos. Eles podem ser atraídos para os braços, né, de um relacionamento prejudicial para eles. Nós precisamos nutrir os nossos filhos de toque significativo dentro do lar, dentro das nossas casas. Pais e mães precisam manifestar a bênção através do toque aos seus filhos. Não negue a eles essa parte importante da bênção. O próprio Jesus, ele nos deu essa diretriz para abençoar as pessoas, de usar o toque para abençoá-las. Ele foi o melhor modelo de alguém que comunicava a bênção às outras pessoas. Inclusive, na cena que ele deu a bênção às crianças,
ele faz um paralelo com elementos importantes da bênção que a gente está trabalhando aqui nessa série, incluindo o toque significativo. Eu vou ler esse texto que está lá em Marcos 10, versículo 13, que diz o seguinte: depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Então, Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo a mão sobre elas. Jesus tomou as crianças nos braços antes de abençoá-las. Olha essa cena, eu sou apaixonada com esse texto. Jesus, ele tomou as crianças para si. Eu imagino o carinho com que ele pegou essas crianças no colo, com que ele se aproximou delas. E em seguida ele impôs as mãos e as abençoou. O toque significativo era parte da bênção dele. Jesus, ele poderia simplesmente proferir boas palavras, acenar de longe, fazer algo bem informal ali, bem diferente em relação àquelas crianças. Ou podia simplesmente seguir o conselho dos discípulos, deixá-las ir embora. Mas não. Jesus escolheu tocá-las de uma forma especial. Ele tocou elas com um toque significativo. Ele sabia, de tudo que as pesquisas de hoje em dia mostram. Ele sabia o quanto as crianças precisam do toque. Ele era o mestre da comunicação, do amor e da aceitação pessoal. E ele demonstrou isso claramente ao tomar aquelas crianças nos braços e abençoá-las. Uma outra demonstração também que é impactante, emocionante, às vezes até mais dramática, em que Jesus mostrou às pessoas a importância do toque, foi quando ele decidiu tocar um leproso. Esse texto também está lá em Marcos 10, no versículo 40 ao 42, que diz o seguinte: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado, ele foi curado. Gente, se a gente passa por esse texto sem prestar muita atenção, a gente não se dá conta do que aconteceu ali. Pensa no contexto desse relato. A gente não consegue ter dimensão do que o gesto de Jesus ali ao tocar aquele homem leproso significava. Naquele tempo era algo expressamente proibido, era contra a lei. Era algo inimaginável alguém tocar um leproso. Quem tinha lepra ficava ali excluído da sociedade, ninguém nem chegava perto. Se eles se aproximassem das pessoas sãs, eles eram apedrejados, eles eram extremamente excluídos, e tocá-los era algo fora de cogitação, impossível, expressamente proibido. E ele estava ali, o texto fala que ele estava com as suas feridas abertas, mas mesmo assim, a primeira coisa que Jesus fez, a despeito de toda a cultura, de todas as leis da época, Jesus, antes mesmo de falar com ele, estendeu sua mão e o tocou. Poderia ser o inverso. Jesus podia muito bem curar ele primeiro e depois de limpo ir lá e tocá-lo. Mas não. Jesus mostrou o quanto amava de forma incondicional, ao tocá-lo da maneira como ele estava. Tente imaginar essa cena também. É muito forte isso. Aquele homem, talvez, não sei quanto tempo ele estava doente já, talvez o que ele mais sonhasse, o que ele mais desejasse era um toque afetivo de alguém. E Jesus, ele sabia disso. E foi por isso que ele estendeu a mão ali antes de qualquer outra coisa. Antes de falar, antes de curá-lo, Jesus foi lá e tocou. Talvez tudo que o seu filho precisa de você hoje é um toque também. Eu sei que para muitas pessoas o toque físico não faz parte natural da criação dos filhos. Talvez você não recebeu aí dos seus pais e hoje tem dificuldade de transmitir isso para os seus filhos também. Os autores do livro A Bênção, eles falam, que no Arizona, onde eles nasceram, era normal abraçar um cavalo, mas não uma criança, não os filhos. Em muitos lugares nós convivemos com esse tipo de cultura. Parece, talvez, que se você está acostumado a manifestar o toque significativo, o toque afetivo dentro da sua casa, talvez você pense que é um exagero, mas não é. Para muitas pessoas, para muitos de nós, é um desafio tocar o outro. E eu queria te convidar a refletir sobre isso agora. Você acredita que está concedendo ao seu filho esse importante elemento da bênção? Ou você tem falhado nisso? Se tem falhado, o que está te impedindo de fazer isso? É o seu passado?
Talvez seja a correria, a falta de tempo. Será que às vezes você pensa que ele já está grande demais e que já passou o tempo de fazer isso? Eu não sei quais são as barreiras que podem existir, que estejam impedindo você de tocar o seu filho de forma significativa hoje. Mas se você deseja abençoá-lo, de uma maneira abrangente, de maneira completa, o toque é muito importante. Quando a gente deixa de tocar os nossos filhos, quando você evita tocar o seu filho, você está colocando em risco a saúde física e emocional dele. Então, inclua o toque significativo no seu dia a dia, no dia a dia da sua casa, da sua família. Não apenas com os filhos, mas com todos aqueles que você ama. Você também vai se beneficiar disso, Isso não é um privilégio só das crianças. Todos nós precisamos ser tocados. Talvez você fique aí, você quer mudar, quer tocar mais os seus filhos, mas não sabe como começar. Mas Nina, e se meu filho não gosta de beijo, se ele não gosta de abraço, como que eu faço? Quando a gente fala em toque, os abraços e os beijos são os mais lembrados, são as maneiras mais comuns que nos vêm à mente. Mas o toque significativo ele pode ser qualquer atividade em que haja contato físico entre pais e filhos. E aí vale uma sessão cosquinha, vale um colo enquanto assistem um filme juntos, um afago nos cabelos, Às vezes até uma forma que você seca o seu filho ao sair do banho, ao trocar a sua roupa. Outro dia um toque maravilhoso que a gente experimentou aqui em casa foi lavar os pés das meninas. A gente tentou trazer essa cultura da bênção, da honra aqui dentro de casa e como que os olhinhos delas brilharam, como que elas se sentiram importantes enquanto eu e o Vitor estávamos ali lavando os pezinhos delas. Enfim, tem várias maneiras de você expressar um toque significativo aos seus filhos. E se você não faz disso um hábito ainda, experimente tocar mais os seus filhos. E para você que já pratica isso, que bom, Continue tocando os seus filhos. E pense em formas que você pode intensificar ainda mais, porque quanto mais toque, quanto mais você praticar esse elemento importante da bênção junto aos seus filhos, mais amados, mais aceitos, eles vão se sentir. Então, não deixe de manifestar isso a eles. E eu espero, que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida. E mais uma vez, eu vou adorar saber o que você achou, o que você sentiu ao ouvir esse conteúdo, o que mais falou o seu coração. Então fique à vontade para dividir comigo aqui as suas impressões, fala comigo aqui nos comentários. E lembrando, que a gente já teve um vídeo de introdução a essa série, mais uma vez não deixe de assistir se você ainda não viu. Vou deixar o link aqui embaixo para você. E como eu expliquei, o toque significativo é o primeiro elemento da bênção que a gente está abordando. É o primeiro de 5, então a gente vai ter mais 4 vídeos daqui para frente para falar dos demais elementos e eu quero te encontrar nos próximos vídeos também. E para você não perder nada, Não deixar de assistir os próximos vídeos, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho e, claro, não deixe de compartilhar essa mensagem. Quantos pais precisam ser lembrados da importância de tocar os seus filhos? Quantas crianças estão aí aguardando a bênção de serem tocadas significativamente pelos seus pais? Eu conto com você para divulgar essa mensagem nas suas redes de contatos, nas suas igrejas, com seus amigos, com seu cônjuge, enfim. Vamos juntos resgatar a cultura da bênção nas nossas famílias e marcar de uma forma positiva o destino dos nossos filhos. Um grande abraço, um beijo com muito amor e a gente se vê no próximo.